Imagine a seguinte situação: você passou anos dentro de um orfanato, toda noite você dorme sonhando que uma família amorosa passe pelaquela porta, olhe pra você e escolha você. Finalmente o grande dia chega, um casal simpático entra pela porta, eles olham nos seus olhos e decidem adotar um rato. Sim, um rato, menor que um sapato, um rato branco. E por algum motivo bizarro, ele usa calças jeans e fala: hoje nós vamos falar da história incrivelmente perturbadora, nonsense, se você parar bem pra pensar, absolutamente macabra. Eu tô falando da história do Stuart Little. Tudo começa com o casal Eleanor e Frederico Little. Eles decidem que a família precisa crescer, então eles vão até o orfanato público. O lugar ele está literal e dramaticamente lotado de crianças humanas. Crianças que precisam de um lar, educação e de um futuro. Mas o que o casal Little faz? Eles simplesmente ignoram a existência daquelas dezenas de órfãos e fixam seus olhos em uma criatura que desafia as leis biológicas. O Stuart, ele não é um rato normal. Ele fala, ele tem os sentimentos, ele escova até os dentes. Mas de onde ele veio? Ninguém sabe. Ele é um experimento científico que deu errado? Uma divindade presa no corpo de um roedor? Isso o filme nunca explicou. Mas o pior é a facilidade com que o orfanato simplesmente doa o rato. Sem teste de DNA, sem questionar a sanidade mental dos pais. Eles só assinam os papéis. E o casal Little volta para casa orgulhoso, carregando um novo filho no bolso do paletó. Mas agora vamos nos colocar no verdadeiro herói trágico dessa história. Estou falando do George. O George Little, ele é o filho biológico do casal. O George, ele estava em casa ansioso. Ele preparou todo o quarto, guardou brinquedos, provavelmente até comprou uma luva de beisebol, esperando para brincar com um novo irmão. Um irmão humano, que ele esperava poder brincar no quintal. A porta se abre. Os pais aparecem com um sorriso de orelha a orelha. O George corre atrás dele. O George corre atrás deles, com os olhos brilhando, esperando para ver o novo irmão ou irmã. Sei lá, talvez um garotinho de 7 anos. E o que a mãe dele faz? Abre a mão e mostra um camundongo. A cara de decepção do George nessa cena, ela deveria ser estudada pela psicologia. Ela é um colapso total de um sonho e em tempo real. E a reação dele é a única coisa sensata no filme inteiro. Ele fala: mãe, isso é um rato. Nós somos humanos. Ele é da família dos roedores. Mas os pais do George agem como se ele fosse o preconceituoso da história. Como se ele tivesse errado. Eles entram num estado de negação tão profundo que quando a gente assiste com essa mentalidade, a gente começa a se pensar se isso tudo não foi um delírio psicológico daquela família. E não podemos esquecer do Snowbell, o gato da casa. O Snowbell é o único personagem com instinto animal correto. Ele vê um rato e é lógico, como um gato, ele quer comê-lo. Mas ele é humilhado e é obrigado a tratar o lanche como se realmente fosse o irmão caçula da família. O nível psicológico de tortura que esse gato sofreu é inacreditável. Mas a história dá a sua virada mais bizarra e perturbadora quando o George simplesmente aceita aquela situação. Depois de um tempo sendo forçado a viver com o roedor, a mente do George quebra e ele desiste de lutar contra aquela insanidade dos pais. Ele passa por uma espécie de síndrome de Estocolmo familiar. Ele decide, já que não posso vencê-lo, junte-se a ele. E ele se junta ao rato, como se realmente fosse o irmão dele. Os dois começam a construir barco junto. O George começa a levar ele para meio de outras crianças humanas, agindo como se fosse a coisa mais normal do mundo você ter um irmão que você pode esmagá-lo acidentalmente ao sentar no sofá. A transformação do George de uma criança traumatizada para o melhor amigo de um roedor de calças é o verdadeiro arco de terror psicológico desse filme. Se você parar para analisar com os olhos de hoje, Stuart Little é um filme sobre uma família que rejeitou a humanidade, traumatizou o próprio filho, torturou psicologicamente o próprio animal de estimação e adotou uma criatura mágica sem fazer nenhuma pergunta teológica ou biológica sobre o que ele era. O filme é divertido? É um clássico da sua infância? Com certeza é. Mas da próxima vez que você for assistir esse filme, repara nos olhos do Josh. Atrás daquele sorriso de criança dos anos 90, existe um garoto que sabe que a qualquer momento os pais podem ir no pet shop e trocar ele por um animal mágico e falante. Mas e você aí? Já tinha parado pra pensar como essa história é absolutamente bizarra? Deixa aí nos comentários se você aceitaria um rato como irmão ou se você faria igual ao Snowbell. E não esquece de se inscrever no nosso canal para mais análises que vão estragar a sua infância. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.